Vamos declarar aqui hoje para Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Seja minha fortaleza, fonte eterna és, oh minha canção. E do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, Você pode declarar que Ele é bom. tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Em meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. E no meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Que o meu coração seja feito a soprar, minha âncora do mar, oh minha canção. Que no meu coração seja fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Que no meu coração seja
Eu vou tentar lembrar o nome. Amanda e Kaique. Na questão da série estão aqui, acompanhando vocês aí. Depois você aparecer que é sua irmã. E ela é sua mãe? Ah, tá. Então, Amanda, Kaique, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado à mãe da Letícia, que não sei o nome. Sheila. Viu? Eu falei que era Sheila. Sheila e Gabriele. Obrigado também. Tem mais alguém que eu não estou conhecendo? Não. Tá bom? Então nós temos a alegria de concluir assim, dizendo que semana abençoada foi aqui, né? Foi uma correria, até a correria foi boa. A correria foi boa, foi uma etapa também, né? Que a gente conseguiu concluir aí nessa frente da igreja e algumas coisas aos pouquinhos vocês vão percebendo que nós iremos fazer. Assim que Deus abençoar e nós tiver condições, a nossa igreja ficando cada vez mais bonita, para a glória dele. Se desse para fazer tudo do melhor possível, nós faríamos, né? Mas graças a Deus que é na medida, no tempo certo de Deus, ok? E por falar em medida, tempo certo, chega uma medida e o tempo certo de você abençoar essa casa, tá? Então você que tem pode condições de abençoar, amém. Se você não puder, fica tranquilo que um dia você vai também, e Deus abrir as portas para você abençoar. Então nós convidamos a vocês que venham até aqui à frente. Deixa eu orar primeiro. Ó Deus, eu quero apresentar cada um dos nossos irmãos.
com isso. Então eu quero dar início a essa palavra, né? Que eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, nesse dia, mas eu sei que o Senhor vai falar conosco. Eu sei que o Senhor já começou a falar através dos louvores. O Senhor é bom, Ele em todo o tempo, a sua misericórdia, a sua A gente passa por lutas, por problemas quando nós estamos falando do mundo carnal, do mundo racional, do mundo mesmo, né? Físico. Nós passamos por dificuldades, mas o Senhor em todo o tempo, igreja. Qual é a dificuldade que Ele não pode solucionar? Ou qual o problema que Ele não pode resolver? Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do Deus a qual nós estamos aqui reunidos como um corpo, como unidade ao Senhor, que não pode ser executado, que não pode ser feito? Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, mas é no tempo dele, na hora dele. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui para prestar um culto racional ao Senhor, com ação de graças ao Senhor. Ah, Letícia, mas eu não consigo enxergar ainda para mim fazer um culto e prestar um culto de ação de graça ao Senhor em agradecimento. Você está aqui, meu amado. Você está aqui nessa manhã. Você levantou da sua cama. Eu não sei em qual condição, mas você levantou. Você venceu. Veio pensamentos. Nossa, que friozinho que fez hoje de manhã. Veio pensamentos contrários. E você falou: Senhor, eu repreendo, porque eu vou na tua casa nessa manhã. Eu vou te adorar. Eu vou receber uma palavra de vitória. Sexta-feira estávamos aqui e o pregador, né, ele falava muito disso. Hoje é o tempo, é a hora. Esse culto pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Mas não é porque ele falou, é porque a palavra nos garante que uma palavra vinda dos céus, do Senhor, para o seu coração, ela muda a sua história. Aleluia. Então vamos ler a palavra do Senhor que está em Romanos 12. Amém? Eu queria também agradecer ali o Kaique e a Amanda, né, que estão aqui. Glória a Deus. Ontem era 11 horas da noite, a Amanda estava me mandando mensagem: que horas que eu culto lá no Grimal de manhã? Eu falei: às 10. Obrigada por vocês terem vindo. Glória a Deus. Minha irmã também mora no Rio, né, está aqui. Hoje deu sorte de ela estar, né, coincidindo de estar aqui, a minha mãe também. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, irmãs: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando a gente vai ver o livro de Romanos, do primeiro capítulo até o 11, Paulo ele vai trazer para nós doutrinas, ensinamentos, e a partir do capítulo 12 ele vai nos trazer, ele vai nos mostrar como nós aplicamos essas doutrinas na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Aquilo que ele havia ensinado, então agora como que eu preciso pôr em prática? Então não é só aprender, mas precisamos praticar. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que as ofertas, os sacrifícios que eram feitos ao Senhor, entregues ao Senhor, eram através de cordeiros mortos, matava ali um animal, um cordeiro, e entregava ao Senhor. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos Jesus, E Jesus ele veio, ele abriu mão do seu alto e sublime trono para que descer essa terra, para viver como homem, 100% homem e 100% Deus, para se entregar como sacrifício vivo, imaculado, santo, perfeito a Deus, por amor a mim e por amor a você. Ele se entregou por nós, mesmo sendo Deus, ele se entregou a Deus como sacrifício por causa da humanidade, por causa de amor a mim e amor a você. Então, quando Jesus vem, nós entendemos que nós precisamos entregar nossa vida em sacrifício
nossa vida por inteiro ao Senhor. É a nossa mente, é o nosso coração, é os nossos sentimentos, é a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, é em tudo. Nós precisamos nos entregar ao Senhor por inteiro, assim como Jesus fez na sua vida terrena. Ele foi totalmente entregue e rendido ao desejo do teu Pai. Ele, como homem, muitas vezes ele olhou para o Senhor e quando se aproximava ali do teu sacrifício de cruz, e ele tinha ciência do que ele passaria, ele falou: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele era homem, porque ele era humano, e a sua vida estava totalmente entregue ao seu Pai. Por entender o propósito dele aqui nessa terra, por entender aquilo que, a missão dele, que ele foi designado a fazer. Jesus veio para nos redimir do pecado, igreja. Hoje não há mais intermédio de ninguém. Nós podemos nos ajoelhar, como já fizemos aqui nessa manhã. Nós podemos levantar a nossa mão em rendição ao Senhor. Não há nada que te impede. Amém. Não há nada que venha e fale: olha, você não pode, você não é capaz. A única coisa que pode ser um impeditivo somos nós mesmos. Quando nós damos vazão à nossa mente, aos nossos sentimentos, e nós começamos a pensar, e aí Satanás lança setas sobre nós, e nós: eu não sou merecedor, eu não posso, eu não mereço. E eu vou te contar uma coisa: você não pode, você não merece, você não pode nada, você não precisa de nada, você não executa nada. É uma realidade, mas você precisa se posicionar de forma diferente. Senhor, eu entrego a Ti o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E por isso, Deus, que eu te entrego, eu creio nas Tuas promessas, eu creio no romper do Senhor sobre a minha vida, eu creio no sobrenatural, na vida nova que o Senhor já me prometeu, nessas promessas que o Senhor menciona na Tua palavra como posse sobre a minha vida, porque eu me entrego a Ti, Jesus. E é por isso que eu creio, Pai, e eu clamo a Ti por misericórdia, por graça. Venha sobre mim e me transforma. Igreja, se posiciona como filho, como filha, como herdeiros em Cristo. Se posicione dessa forma. Você não pode, mas nós vamos repreender todo o pensamento. Eu falava com o Felipe por esses dias, a gente estava conversando e a gente falou, ele sempre fala muito isso: olha, tem que repreender, repreende, né? E ele estava mencionando: olha, esses dias veio um pensamento, e antes do pensamento chegar na minha mente eu já repreendi, porque eu já entendi que não era do Senhor. Então nós precisamos fazer isso. Eu repreendo, eu olho uma coisa com um olhar diferente, eu falo algo e aí logo me arrependo, porque o Espírito Santo nos traz essa condição, ele nos convence do mal. Amém. É por isso que ele habita dentro de nós. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Precisamos deixar com que o Espírito realmente faça o seu papel e flua dentro de nós. Para isso precisamos estar atentos com os nossos ouvidos, com os nossos olhos, com o nosso corpo por inteiro entregue ao Senhor. E aí quando nesse primeiro versículo fala apresenteis, quando eu fui dar uma estudada no Antigo Testamento, eles usavam essa mesma palavra para quando iam entregar o sacrifício ao Senhor, e era apresenteis. E fala que essa palavra era assim: você apresentou, você entregou. A partir desse momento não tem como mais voltar. Não tinha como ele entregar o sacrifício e falar: olha, me arrependo, me dá aqui de volta, deixa eu ir embora. Não tinha mais possibilidade. E eu quero te falar que um dia você abriu a sua boca e aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e não tem mais volta. Não tem mais volta. Você se entregou, não tem como mais você pensar como você pensava antes. Não tem como você pensar: olha, eu me entreguei e agora eu não quero mais. Foi a emoção e eu não quero mais. Eu vou sair por essas portas e eu não vou mais congregar na igreja, e eu não vou mais fazer nada daquilo que aquelas pessoas falam. Eu quero te dizer que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Independente se você deseja seguir por esse caminho ou não, não vai ser mais a mesma. Você aceitou Jesus,
fez? Você abriu o teu coração com um ato ali de palavras proferidas. A palavra do Senhor diz que a palavra ela tem poder. E a palavra proferida ela tem poder para o bem e para o mal, para a vida e para a morte. Eu não sei quais palavras você tem usado, mas a tua palavra ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. O Senhor fala que muitas das vezes nós estamos aqui, igreja, e dentro do nosso lar, dentro da tua casa, com os teus filhos, com a tua parentela, a tua palavra ela não é condizente com aquilo que você faz aqui dentro dessa igreja. E aí quando nós falamos sobre culto racional, o que é um culto racional? Eu preciso me entregar por inteiro para que eu preste ao Senhor um culto racional. É um culto lógico. É um culto a qual eu venho do nosso entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou levantando a minha mão em sinal de rendição, porque eu creio nesse Deus. Eu me rendo a Ele. Eu dobro os meus joelhos, entendendo que nada eu posso. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele pode, por isso eu clamo a Ele. Glória a Deus. É em pleno conhecimento, entendimento. Esse é o nosso culto racional. Só que não adianta tudo isso aqui dentro. Quando nós saímos por essas portas, como nós não estamos aqui em congregação adorando ao Senhor, a nossa vida ela precisa estar entregando um culto racional ao Senhor. Amém. Em todo o tempo. E o que tem acontecido é que nós não temos feito isso muitas vezes. Aquilo que nós fazemos aqui não é condizente com aquilo que nós fazemos lá fora. Não condiz as ações que nós tomamos aqui, as palavras que nós proferimos aqui, com as palavras que nós proferimos lá fora, com as ações que nós temos lá fora, com o testemunho que nós temos lá fora, com o trabalho que executamos lá fora, com a nossa rotina lá fora. Não é condizente. Então você não pode dizer que está prestando um culto racional ao Senhor, porque não faz sentido você se entregar por inteiro. Entregar ao Senhor só uma parte de 2 horas no domingo, ou num culto de oração, ou numa quinta-feira. Não condiz. E nós precisamos, igreja, entender que quando nós nos entregamos por inteiro, o Senhor ele começa a trabalhar de forma diferente. Ele começa a nos constranger. Ele nos começa a invadir por inteiro, por completo. O Senhor ele começa a nos transformar. Amém. Não é tempo, não tem nada de cargo, não tem nada disso. Somos nós, filhos, aquele qual o Senhor nos chamou. Amém. Tem pessoas que são transformadas imediatamente, igreja. Tem pessoas que aceitam Jesus e nunca mais voltam para a vida antes de Jesus. Tem pessoas que levam um tempo, um processo dentro da igreja, mas passa aquela luta, aquele processo, até realmente, de fato, tomar uma decisão. São pessoas, mas o agir do Senhor ele é imediato, ele é instantâneo. Você precisa entender que, Letícia, é o tempo que o Senhor está trabalhando. Não, a pessoa que quer, o Senhor chama e ela fala, estou pronta, faça, Senhor. E o Senhor faz imediatamente. Só que nós colocamos tantos ensejos, tanta desculpa, e acaba que vai passando, e aí passa 2, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, e por isso que encontramos pessoas na igreja que congregam há 30 anos, da mesma forma, tendo o mesmo testemunho de 30 anos atrás. Vem aqui em cima e prega que Jesus o salvou, que Jesus deu algo de 30 anos atrás. Não tem vivido em novidade de vida. A palavra nos chama para uma vida nova, igreja. Depois de Jesus, a palavra nos fala que nós temos que ir de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção, de dificuldade em dificuldade. Se eu passava aquela luta lá atrás, hoje eu não passo mais. Se eu recebi um testemunho lá atrás, hoje são outros testemunhos. A bênção que o Senhor me deu lá atrás, Ele faz de novo, e Ele faz novo, e Ele faz maior, e
não altera, é a mesma. Nós precisamos nos prender a ela, aos padrões dessa palavra. E aí, igreja, nós precisamos entender que quando nós prestamos um culto racional e começamos a mudar nossa mente aos padrões de Cristo mesmo, porque o Senhor começa a usar, o Senhor começa a falar, a nossa mente começa a ser transformada, pela renovação da vossa mente, o Senhor fala. Como que nós não vamos nos conformar com este século? Pela renovação da nossa mente. É renovação, é todo dia, é todo instante. Eu preciso estar ligado em Cristo a todo dia, em todo instante. É espírito de oração, em palavra, em devoção ao Senhor, é todo dia, em todo instante. O mundo muda tudo, até a língua portuguesa está mudada já. Eles mudam. Nós precisamos renovar nossa mente, nem ficar preso no nosso passado e nem ficar preso no dia de hoje. É nos padrões de Cristo. Precisamos aceitar que tem algumas mudanças que o Senhor permite, não na palavra dele, mas nos comportamentos humanos. Precisamos entender que naquele tempo que você nasceu, que você era jovem, que 10 anos atrás, 20 anos, 50 anos, mudou, as coisas mudaram, as pessoas mudaram. A forma como você fazia lá atrás, hoje já não vai funcionar mais. A forma como você evangelizava lá atrás, hoje talvez não funcione mais. É só a forma, é só o meio. Mas a palavra, o conteúdo, permanece o mesmo. É o mesmo. Antes você saía de casa em casa entregando panfleto. Hoje você faz isso pelas redes sociais. Ou através de um evento ministerial, numa praça, em alguma coisa nesse sentido. O meio mudou, mas a palavra não. Você precisa se renovar. O Senhor, Ele nos conduz. E quem é cheio do Espírito, o Senhor, o Espírito Santo, Ele não te deixa para trás. Se você clamar por isso, você vai alcançando isso do Senhor. Essa graça mesmo. Porque não é de nós. Eu estava até falando também essa semana, mas muitos assuntos a gente vai estudando a palavra e vai surgindo, ao longo da semana. Eu falo, eu acho que tem que ser assim. Não, porque tenho certeza que vai ter que ser dessa forma. Aí eu perguntava assim, tá, mas você acha baseado em quê? Você tem certeza baseado em quê? No seu pensamento, na sua mente, naquilo que você foi formado? E qual que é a sua formação? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Para que você fale, eu acho? Porque quando nós falamos algo da parte do Senhor, nós precisamos estar formatado por essa palavra, direcionado pelo Senhor. Mas nós queremos falar da nossa mente, que é moldada muitas vezes pelos padrões humanos, pelo padrão do mundo. Então nós precisamos transformar a nossa mente. Amém. Através da nossa devoção ao Senhor, da nossa entrega a Ele. E a partir desse momento nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Igreja, sempre tem alguma... preso a algo. Você não vai aproveitar ou experimentar a vontade boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, vivendo no seu padrão, do seu jeito, do seu modo, sem se entregar a Ele, vindo de culto em culto, vindo de hora em hora. Uma hora eu estou, uma hora eu não estou, uma hora
transforma de glória em glória. Como Ele, na imagem dEle, no padrão dEle, de acordo com aquilo que Ele é, bondoso, amoroso, Ele derrama sobre nós os seus frutos, que é domínio próprio. Quando você não segura a sua língua da forma como deveria, você não está tendo domínio sobre o seu corpo. Aquela guerra que a gente conhece entre a carne e o espírito, essa guerra ela é constante. E aí nesse tempo você perdeu, a carne ganhou, porque você falou mais do que devia. Como tem sido essa guerra dentro de você? O espírito tem vencido mais ou a carne tem vencido mais? É guerra. Então precisamos nos transformar, igreja. Quando nós vamos olhar a palavra do Senhor mais adiante, no capítulo 12, do verso 3 ao 8, a gente entende que ser transformado é uma consequência de conhecer a vontade do Senhor. Então, conhecer a vontade do Senhor é a consequência a ser transformado. A partir do momento que eu vou caminhando, igual eu falei, é um processo. A partir do momento que eu vou caminhando, eu vou sendo transformado. Nós precisamos entender isso. E isso vai ser explicado aqui, no verso 3 ao 8. E aí ele fala, Paulo, não seja cheio de si. No versículo 3, depois vocês podem ler. Eu já fiz aqui um resumo. Mas não seja cheio de si. Tudo é você que pensa, é do seu jeito, é da sua maneira, você é o melhor, porque eu posso, porque é o meu jeito, tem que ser assim. Não seja dessa forma, cheio de si. Paulo nos orienta. Você precisa ter clareza sobre a sua função dentro do corpo. Então aqui ele vai falar do corpo e das suas funções. Existem vários membros do nosso corpo e eles se complementam entre si. Tenha clareza de qual membro você é dentro do corpo, qual que é a sua função dentro do corpo, o que o Senhor te chamou para executar dentro do corpo. E aí tem várias funções. Uns foram chamados para pregar, outros para ensinar, outros para exortar, outros para pastorear. Qual que é a sua função? À medida que você vai caminhando, igreja, o Senhor te revela e te dá essa clareza. E a partir do momento que você tem essa clareza, você consegue viver em paz, em unidade com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Enquanto você não tem clareza sobre isso, você vai viver não entendendo a função do seu amigo, a função do seu irmão, a liderança dele, o ministério dele. Por que ele faz assim e eu não faço? Porque você não tem clareza daquilo que o Senhor te chamou para fazer. E quem tem se destaca. Quem tem faz com afinco, faz com dedicação, faz com amor. E isso te gera um constrangimento. Porque você não consegue fazer com tanto amor ou com tão bem feito quanto ele, aquela mesma tarefa. Mas não é porque é ele que é melhor, é porque você não é para estar fazendo isso. Era para você estar fazendo outra função, executando outro trabalho, fazendo outras coisas. E você quer se encaixar aonde não é o seu lugar. Então, enquanto você não ter clareza sobre a sua função, você vai viver em guerra com o corpo. E pode ter uma guerra interna sua com você mesmo, sabe? Às vezes você nem explana para a igreja nem percebe que você vive assim. Mas você está em guerra. Senhor, mas por quê? Deus, mas por quê? Não eu. Vem esses pensamentos e você precisa de repreender. Você precisa repreender esses pensamentos na sua mente para que você peça ao Senhor: Senhor, eu repreendo esse pensamento. Eu não quero ser essa pessoa. Eu preciso entender qual é o meu propósito com clareza aqui dentro dessa igreja, dessa casa. Como eu posso servir a formosa de Cristo, Pastor Miguel, Pastora Zilda, com excelência? Qual que é o ministério que o Senhor tem para mim? Me mostra, Senhor. Me revela. Toca na minha liderança, para que eles também enxerguem, para que eles também vejam. O que nós mais vemos no mundo de hoje, igreja, é
uma experiência um tempo atrás, a gente estava na liderança dos jovens lá da sede, né? E aí a gente tinha uma pessoa que não fluía tão bem no louvor, né? E aí a gente não, Senhor, e aí, né? Como que, porque nossa obrigação também é exortar, né? Como liderança, e ensinar, e abraçar, mas não fluía tão bem. Aí o Senhor nos deu estratégia, a gente começou a colocar a pessoa para ministrar a palavra, para fazer um devocional, para fazer um algo, para ver se fluía melhor. E aí a gente foi encontrando ali um meio termo, aí falou, nossa, que bênção! Quando você ministra, Deus te usa poderosamente. Igreja, e aquela pessoa, a gente fazia tudo nos lares, e tinha que ter ela. Porque se não tivesse, não era a mesma coisa. O fogo descia. Era línguas para todos os lados, era poder, era uma unção. Até hoje nós estávamos querendo marcar um culto lá em casa, eu falei, pô, mas tem que chamar fulano de tal. Até hoje. Então, ela nem está mais na nossa igreja, já faz um tempo isso, mas começou a fluir diferente. Ela começou a entender que existem outros caminhos. E nós precisamos ter isso. Se a pessoa não está reconhecendo, nós como liderança, nós precisamos entender. E se a liderança falar não adianta você ficar empurrado, virar as costas, não piso mais aqui. Estou saindo do ministério, tá? É o ministério de mulheres, estou saindo do ministério de mulheres, estou saindo do ministério de louvor, vou ficar sentado. As pessoas ficam empurradas. Igreja, pensa aquilo que o Senhor tem para você, as portas se fecham para algo muito maior acontecer. Aconteceu recentemente algo que eu fiquei chateadíssima. Questionei ao Senhor até há pouco tempo, mas o Senhor me curou, glória a Deus. E o Senhor, eu tinha essa coisa, a gente sabe, tipo, é o agir do Senhor, é o querer do Senhor, mas a gente ainda não aceita como o nosso lado humano, né, fala. Porque é difícil controlarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, não é fácil, igreja. Mas o Senhor, Ele faz. Dessa forma, o Senhor nos cura. E o Senhor fecha uma porta para que outras se abram. Até quando, né, nós vamos ficar acomodados? Porque se não for dessa forma, nós vivemos a nossa vida toda lá no mesmo lugar, do mesmo jeito, achando que está maravilhoso. Falando, nossa, o Senhor está prosperando aqui, e nós olhamos 10 anos para frente e nós estamos no mesmo lugar. Se o Senhor faz a força, igreja, se for da vontade dele, e nós estivermos vivendo o propósito dele, ele vai fechar a porta mesmo. Mas é para te levar a um nível mais profundo, um nível mais alto, de conquista, de bênção, de vitória. O Senhor diz aqui que tem bênçãos travadas, só esperando o posicionamento da sua igreja. O Senhor tem bênção sobre bênção para derramar sobre a sua vida, sobre este lugar, sobre a sua casa, sobre a sua família. É bênçãos financeiras, espirituais, é salvação, é renovo, é transformação. Receba, igreja, porque o Senhor está fazendo. Ele está fazendo no seu íntimo, no seu profundo. Ele está trazendo constrangimento a ti nesse momento. Aquele filho seu que não veio aqui, que outrora estava sentado aqui, adorando ao Senhor, ele está visitando, ele está entrando. O propósito do Senhor sobre ti é salvação, é família. Oh, não desista, é o teu
da família. Porque vive no pé de guerra o ano todo, mas chega o Natal, nós já tiramos até o secreto da nossa família. Olha, toda semana é a mesma coisa, mas vive tudo distante, conversa um pouquinho, aí é um buchicho aqui, uma fofoquinha lá, mas no fim vai estar todo mundo reunido. Porque a gente se ama mesmo, cada um do seu jeitinho, a gente se ama. Família, né? Então o Senhor nos ensina, nós precisamos amar os nossos irmãos da mesma forma como nós amamos os nossos familiares, com todos os defeitos que ele tem, com todas as falhas que ele tem. Da mesma forma como ele chega por essas portas, às vezes chega aqui, ó, lá no fundo do poço, num lamaçal de pecado, com uma vida toda destruída, é para você amar, é para você abraçar. Entenda a caminhada de cada um, entenda o processo de cada um. Não é todo mundo, como eu falei, que vai despertar imediatamente. Uns é imediato, outros não. A partir do momento que eu recebi o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, igreja, eu nunca mais retornei. Eu nunca mais deixei. E eu tenho certeza que eu nunca vou passar, Senhor, se passar a maior prova da minha vida. Eu nem sei qual que é. O Senhor conhece todos os meus dias, ainda assim. Eu ouso em falar que eu não vou retroceder. Pode ser um período, né, que a gente passa por algumas circunstâncias, que a gente fica meio abatido, meio desanimado, mas é levantar e vir. Não é deixar isso vencer, não. É vir para a igreja mesmo. Ah, Senhor, mas eu não estou nem conseguindo nem orar, no louvor eu não consigo nem abrir minha boca para louvar, mas venha. Venha abastado, mas venha. Não deixa se vencer por isso, não. Aí o Senhor fala, no zelo não sejais remissos, não sejais devagar, não sejais lerdos. É literalmente isso. Sede fervorosos. Sede fervorosos de espírito. Não seja devagar, desanimado, apático. Ah, tudo bem, tanto faz. Foi bênção hoje. Hoje eu não gostei tanto. Ah, foi igual a semana passada. Não, igreja, seja fervorosos de espírito. Seja fervorosos de espírito. E seja feliz em todo o caminho. A palavra diz aqui, é que eu fui resumindo, mas fala, regozijai-vos na esperança. Então, sejam alegres em todo o percurso, em todo o caminho. Eu não sei a dificuldade, o problema, mas seja alegre. Esteja em alegria, porque a nossa esperança qual que é? Eu não sei qual que é a sua esperança, mas a minha é Jesus. Vindo com esses céus abertos, igreja, nós vendo Ele saindo do seu alto e sublime trono e vindo a essa terra e voltando a nós e retornando, nos chamando, vende, benditos de meu Pai, porque tomai por herança o reino dos céus. Trabalhou, chorou, mas toma por herança. Vende, filhos. Essa é a nossa esperança, igreja. Acabou essa prova que você está passando, mas tem outra vindo aí. É a má notícia que eu vou te dar. Tem outra vindo aí. Fortaleça no Espírito. Se fortaleça no Espírito. Para que você suporte as batalhas dessa vida, dessa terra. O Senhor fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. É porque as batalhas elas são intensas. Não vos conformeis com este mundo. Tem cada dia ficado mais difícil. É cada dia mais difícil. Se fortaleça no Espírito. Esteja no Espírito. Porque senão será impossível. Será impossível você chegar e percorrer a linha de chegada quando Jesus voltar. Que é a nossa esperança. E aí Ele vai olhar para ti e vai falar, olha, aparta-te de mim que eu não vos conheço. É isso que nós queremos ouvir, igreja? Fortaleça-vos no Espírito, todos os dias, todas as horas, todos os dias, todas as horas. Abra propósito de jejum, oração. Está difícil, peça ajuda. Tem pastores abençoados aqui, tem uma liderança aí. Peça ajuda, aprenda a pedir ajuda, aprenda a pedir ajuda. Nós não pedimos ajuda,
Nós padecemos sozinhos. E quando vem uma mensagem de uma pessoa que nem fala conosco, olha, tudo bem? Uma pessoa que nunca fala com você, está perguntando se está tudo bem. É o Senhor enviando. Olha, eu estou indo. Não está tudo bem, porque eu estou passando por esse problema aqui. Se você puder me ajudar em oração, vai ser bênção na minha vida. Aprenda a pedir ajuda. E nesse pedido a sua vida é transformada. Praticar a hospitalidade. Abençoar os inimigos, os que te perseguem. Precisamos abençoar. E aí o Senhor é bem enfático nesse versículo. Ele fala abençoar. Não amaldiçoar, abençoar. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Talvez você não seja a pessoa que esteja lá precisando de ajuda, mas você pode ser a pessoa que vai mandar mensagem e vai se permitir ser usada pelo Espírito Santo de Deus de forma sobrenatural e vai mudar a vida de uma pessoa, uma mensagem que você mandar. É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Deus te abençoe. É um abraço no fim do culto. Tenha uma semana de vitória. Se anime, se levante. É uma palavra, igreja. É uma palavra. Não haja conforme o seu achismo, conforme a sua visão. Nós falamos disso. Não é você, não sou eu. Não podemos nos conformar ou nos agir dessa forma. Naquilo que se for, tiver ao seu alcance, mantenha a paz com todos. Não seja instrumento de contenda, mas seja pacífico. Se está rolando uma guerra aqui, não entre lá para tumultuar mais ainda não. Se você não consegue ser pacífico, fique de fora. Entenda todos os lados, pacifica. Olha, vai ficar tudo bem, fique em paz. Eu sei que nesse momento você está muito nervoso, mas daqui a pouco isso vai passar. Não se fique de acordo com o que você acha, então, ou seja, não também haja da forma como você acha que tem que agir. O Senhor é a sua justiça, o Senhor é a sua vingança, é Ele quem faz. Não é você com as suas mãos. Supra a necessidade do seu inimigo. Glória a Deus. Supra a necessidade do seu inimigo no que ele precisar. No que ele precisar. Em tudo. Supra a necessidade do seu inimigo. Sabe aquele que te apunhalou pelas costas? Aquele que falou palavras horríveis para você? Supra ele em tudo quanto ele precisar. Precisa de dinheiro? Precisa de alimento? Precisa de vestes? É você que vai suprir. Não deixe, e aí a gente vai finalizar com o último versículo desse capítulo, que é o 21. Não te deixes vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Aleluia. Aleluia. É o bem, igreja, é fazendo o bem, é executando o bem. E eu tenho uma coisa para te falar, não? A nossa natureza humana, ela é falha, ela é maldosa, ela é pecaminosa. O bem você só consegue fazer pela graça. Amém. Só consegue fazer pela graça do Senhor. Tudo isso que eu falei pode parecer impossível de ser executado e de ser feito pela nossa vontade. Suprir o seu inimigo em tudo quanto ele precisar é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor, igreja. Você só consegue fazer isso quando você é totalmente rendido e entregue ao Senhor, com o seu corpo se entregando como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então que nesta manhã você saia daqui de posse da sua vitória, entendendo que nós precisamos recalcular a rota. E se, Senhor, está tudo bem, então eu vou seguir aqui, porque eu quero um nível mais profundo. Eu quero mais, Senhor, mais e mais e mais. Igreja, eu vou te contar uma coisa que eu e o Felipe, raramente nós oramos por bênçãos da parte material, por serviço, por carro, por casa, por alguma coisa. A gente não ora sobre isso, muito difícil. A gente geralmente ora por direção, né? Senhor, tem algumas
Agora, a partir do momento que nós vamos caminhando em fé, a partir do momento que nós damos um passo a mais com o Senhor vai liberando. É como se a gente fosse passando de nível e o Senhor vai liberando. Eu lembro que quando nós casamos, já liberou uma bênção sem medida. Nós casamos e aí liberou uma bênção sem medidas. Agora a gente teve um bebê, aí liberou mais bênção. Parece que a gente vai passando de fase, o Senhor vai nos amadurecendo nesse caminho, nesse processo, e Ele vai liberando. Olha, agora vocês estão preparados. Olha, mais um pouquinho. Olha, está aqui. O que eu quero te dizer é que o Senhor tem, o Senhor pode, o Senhor faz. Igreja, saia daqui entendendo que independente de tudo isso que nós falamos, o Senhor é poderoso. Amém. Glória a Deus, aleluia. E aí eu já quero finalizar. Posso fazer uma oração, pastor? Eu queria finalizar com uma oração em prol dessa palavra, para que nós saímos daqui, preparados para uma semana de guerra e de vitória, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua casa, diante desse ministério, Senhor, glorioso, diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito, executado sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos Te agradecer por todos os dias, Pai, até hoje, Pai, que o Senhor tem feito. O Senhor nos levantou, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos prosperou, o Senhor nos deu um ministério, uma família, uma casa, filhos abençoados, Pai. Ai, Espírito Santo, e por isso nós somos alegres em Ti. É por isso, Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. Ai, Espírito Santo, te pedindo, Pai, que nós não saímos daqui da mesma forma como entramos, Pai, que nós devemos sair daqui nessa manhã, Pai, de posse, de vitória, Pai, sabendo que Tu és poderoso, Tu és tremendo, Tu és aquele que se levanta, Senhor, Senhor, em favor de nós, pecadores, humanos, falhos, Pai, que não temos nada, muitas vezes, para Te oferecer. Quantas vezes, Pai, nós ajoelhamos e não conseguimos abrir a nossa boca, as lágrimas descem, Pai, e nós não temos nada para Te oferecer, mas o Senhor ainda assim contempla o nosso coração, contempla a nossa mente e tem derramado sobre nós bênçãos sem medidas, Pai. Que o Senhor continue fazendo dessa forma. Eu declaro sobre a Tua igreja vida, bênção, Pai, vitória, salvação, correntes sendo liberadas nessa hora, libertação sobre os filhos, sobre a casa, em nome de Jesus. Visita agora, Pai, cada lar aqui representado. Cesse essa guerra, cesse essa batalha, esse conflito, Pai, esse conflito, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós já cremos em Ti, Senhor, e declaramos que toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade está somente em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade para vocês. Como que encerra, né? X. Obrigado, Deus. Encerrar. Encerrar agora? Sempre só de irmãos.